Nossos cumprimentos a todos. Retornamos então ao estudo Mediunidade e Obsessão em Crianças. E antes vamos a uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 944, do qual se faz a pergunta seguinte: tem o homem o direito de dispor de sua vida? E a resposta dos espíritos é bem clara: não, só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Porém, as estatísticas mundiais assinalam um aumento de suicídios na adolescência, o que é extremamente preocupante. Algumas indagações vêm à tona e nos perguntamos: o que leva uma criança ou um adolescente mal saído da infância a ter ideia de se matar? Por que isso ocorre? A resposta a essas perguntas já foi apresentada em capítulos anteriores, pois a criança é um espírito milenar. Este é um ponto que estamos afirmando várias vezes neste livro, visto que a única explicação plausível, lógica e racional face a situações tão dolorosas quanto essa que estamos enfocando. A doutrina espírita evidencia a relação existente entre a obsessão e o suicídio, mostrando que, em casos de maior gravidade, pode surgir a tendência ao suicídio. Em verdade, de ideias neste sentido que o obsessor envia. Ideias essas que podem assumir a feição de ordens imperiosas, mediante a ascendência que o espírito consegue sobre sua vítima. Não esqueçamos que a dívida do passado é uma porta aberta à invasão do cobrador, e a sensação de culpa torna o devedor fragilizado. Em princípio, registramos a palavra sempre abalizada de Manuel Filomeno de Miranda sobre o assunto. Vemos na página do livro Temas da Vida e da Morte, onde ele ressalta a opinião de alguns profissionais da área da saúde mental, que, sendo materialistas, afirmam que baixas cargas de serotonina no cérebro seriam responsáveis pelo impulso suicida, esclarecendo que os neurotransmissores que atuam no controle da atividade cerebral, respondendo pela área da emoção, são causadores de muitas ocorrências psíquicas, emocionais e físicas. Entretanto, Manuel Filomeno de Miranda afirma que nada mais são do que efeitos de outros fatores mais profundos, aqueles que procedem do espírito que comanda a câmara cerebral, exteriorizando-se na mente e na fisiologia desses microinstrumentos que constituem a sede física do pensamento e de outras igualmente importantes funções da vida humana. Em sequência, Manuel Filomeno de Miranda cita
o dramático problema do suicídio na infância. Observemos suas ponderações quando, referindo-se ao suicídio, aduz que este assume gravidade e constrangimento maiores quando crianças que ainda não dispõem de discernimento optam pela aberrante decisão, citando fatores que podem contribuir para isso. E cita: amadurecidas precipitadamente em razão dos lares desajustados e das famílias desorganizadas, atiradas à agressividade e aos jogos fortes com que a atual vida social as brinda, extirpando-lhe a infância não vivida, sobrecarregando-se de angústias e frustrações que as desgastam, retirando-lhe da paisagem mental a esperança e o amor. Vazias, desprovidas do afeto que alimenta os centros vitais de energia e beleza, vêem-se sem rumo, fugindo, desditosas, pela porta mentirosa do suicídio. Ademais, grande número delas, suicidas do passado, renascem com as impressões do gesto anterior. E por quê? Desarmadas na sua quase totalidade de equilíbrio, vendo, ouvindo e participando dos dramas em que se enleiam os adultos que não a respeitam, antes considerando-as pesados ônus que devem pagar, repetem o ato infeliz, tombando nas refregas da dor, que posteriormente as trarão de volta em expiações muito laceradoras. Uma análise mais íntima do fenômeno autodestruidor leva também a sutis ou violentas obsessões que o amor enlouquecido e o ódio devastador fomentam além da cortina carnal. Como dissemos, isso é do livro Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo Suicídio, Solução Insolvável. Nem sempre, porém, a tendência ao suicídio ocorre por processo obsessivo grave. Existem duas situações que influem decisivamente para que a criança apresente, desde cedo, o desinteresse pela vida, a ideia de morrer, como se a isso fosse impelida pela própria vontade. No primeiro caso, pode tratar-se de um espírito que recusou o retorno à vida corporal, por medo das provações resultantes de sérios comprometimentos perante as leis divinas. Tais espíritos, ao se conscientizarem de seus atos criminosos, passam a temer a volta ao corpo físico e as dificuldades que terão de enfrentar. Todavia, retornam, cumprindo-se assim a lei de ação e reação, conforme a afirmativa de Jesus, a cada um segundo as suas obras. São crianças, às vezes, tristonhas, chegando à depressão. Outras apresentam rebeldes, difíceis, medrosas, enfim, denotando conflitos íntimos, inconscientes,
que resumam através dessas reações. Sueli Caldas Schubert nos deixa bem claro que estamos no terreno das probabilidades. Isso não quer dizer que toda criança tristonha, rebelde ou medrosa esteja inserida nesse contexto, pois existem N razões espirituais para quaisquer tipos de vivências. Fato é, porém, que em certos casos de tendência ao suicídio, a explicação poderia ser a que acima mencionamos. Diz também ela que outra situação pode ocorrer quando o espírito que retorna à vida física foi suicida na existência precedente, conforme menciona o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda. Nesse caso, há uma provável tendência a cometer o mesmo gesto na vida atual. Isso, contudo, não é um determinismo da lei divina, mas sim uma fraqueza moral e espiritual do próprio espírito. Importa ter em mente que isso não significa que ele, inexoravelmente, irá repetir o gesto anterior, pois a reencarnação expressa em seus mecanismos diferentes e diversos oportunidades ao espírito, em nova vestimenta carnal, de vencer e conquistar um novo patamar de entendimento. Muitos fatores positivos poderão exercer influência significativa no fortalecimento do espírito faltoso, pois sabemos que o Pai do céu é misericordioso e magnânimo. Todos somos filhos de Deus e herdeiros do universo, conforme a palavra sábia de Joana de Ângeles. No livro Dramas da Obsessão, o venerável espírito Bezerra de Menezes nos diz que espíritos perversos influenciam os encarnados, sugestionando-os a cometerem o ato terrível através do sono de cada noite, por uma pressão obsessora de seu desafeto espiritual. Outros existem que não querem absolutamente morrer, não desejam o suicídio. Apesar disso, sucumbem, uma vez que, deseducados da luz das verdades eternas, desconhecedores do verdadeiro móvel da vida humana, como da natureza espiritual do homem, não lograram forças nem elementos com que se libertarem do jugo mental, cujo acesso permitiram. Esses suicídios, levados a efeito por influências obsessivas, apresentam certa parcela de atenuantes para as vítimas e graves responsabilidades para os que motivaram, respondendo esses algozes perante a justiça divina pela crueldade cometida contra os seus adversários. Intriga-nos, sem dúvida, que essa situação possa ocorrer com crianças e jovens. A análise feita por Allan Kardec, a resposta dada pelos espíritos superiores, a questão vista, a questão 199A, em O Livro dos Espíritos, esclarece-me sobre o problema. Diz o codificador:
Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê crianças dotadas de piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? E vamos concluir com uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, Suicídio e Loucura, do qual nos diz: para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Desejando a todos uma ótima semana e até daqui 15 dias. Muito obrigada. Paz. Muito obrigada.